Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer mais uma review, mais uma explicação de como se joga e depois falar um pouco sobre o jogo. E desta vez é um jogo pequeno, o Vende-se, que no original podem conhecer como For Sale. Então vamos ver como é que se joga. Estes são então os componentes que vêm no jogo. É simples, basicamente é um jogo de cartas, em que temos aqui as cartas de cheque. Existem estas todas, e as cartas de casas, que variam entre 1 e 30, que é a estação espacial. Ok? Basicamente é isto. E os cheques variam entre 0 e 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre 0 e 15 mil. Portanto é isto que vamos jogar. Trata-se de um jogo de leilões, em que vamos jogar em duas fases. Primeiro vamos jogar com as casas. E como é que isto funciona? Distribuímos dinheiro a cada jogador. Dependendo do número de jogadores, é distribuído uma quantidade diferente de dinheiro. Aqui a unidade de moeda é 1000. Portanto, ao distribuir, vamos imaginar que estávamos a jogar 6. Penso que a 6 são 14 moedas. Portanto, estávamos aqui 6 mais 6, 12, 14. Pronto, ia ser bastante curto. O resto era distribuído pelos jogadores. E então íamos baralhar aqui as cartas de propriedade. Íamos distribuir consoante o número de jogadores. Vamos imaginar que estávamos a jogar então a 6, não é? Iam sair estas todas. Daí o ajuste entre o dinheiro e a quantidade de cartas. E então os jogadores tinham de licitar, ou seja, oferecer dinheiro para poder escolher carta. Aqui a mecânica do jogo é interessante porque é assim, nós vamos adicionando dinheiro e sempre que não quisermos dar dinheiro ao passar, levamos a carta mais baixa. Por exemplo, eu podia, nem sequer, se fosse a minha vez de jogar, primeiro passava logo e ia logo buscar um 3 sem ter gasto de dinheiro. No entanto, vamos acrescentando e obviamente depois o último a ficar leva a carta mais valiosa, que neste caso seria um 8, mas resta saber quanto dinheiro é que teve que ir colocando para ficar com elas. Portanto, há aqui uma gestão entre o dinheiro que se dá e a carta que se leva. Depois de termos feito múltiplas rondas até gastarmos todas as cartas, e por acaso saíram delas muito baixas, porque isto deve estar mal baralhado, podiam ser daí delas muito maiores. Vamos então passar à fase seguinte. E a fase seguinte é mais ou menos semelhante. Guardamos o dinheiro que sobrou, fica guardado, pode ter sobrado algum ou não. E vamos então também baralhar os cheques. Vão sair cheques, por exemplo, imaginemos que estávamos a jogar a 6, não é? Iam sair 6 cheques. E agora cada jogador, das cartas que tivesse conseguido, cartas de casa que tivesse conseguido guardar, ia jogar uma carta escondida, todos jogavam de cada vez e depois revelavam. E obviamente quem tivesse a maior levava o cheque também maior. Vamos fazer isto até que se esgotem todas as cartas de casa e todos os cheques. E no final os jogadores vão ficar sem casas, mas com uma certa quantidade de cheques e algum dinheiro que pode ter sobrado. E o jogador que conseguir mais dinheiro ganha o jogo. Basicamente é assim que se joga For Sale, ou que o Vende-se na versão portuguesa. E o jogo é tão somente isto, muito simples. Bem, é mais ou menos assim que se joga aqui o Vende-se, ou For Sale. Como viram, é um jogo muito simples, com poucos componentes, apesar de ter aqui uma caixa excessivamente grande, aqui na edição da Mebo, mas eu compreendo porque é que eles fazem isto, porque precisam que ele se veja na prateleira. Embora era bom que pudéssemos começar a evitar este tipo de caixas. No entanto, falando do jogo em concreto, a nível de componentes está bem, são cartas, é basicamente isso que nós pretendemos. As cartas estão bem ilustradas na versão original, apesar da versão ter uma caixa diferente, é semelhante à versão original, pelo menos na versão que a Yellow fez deste jogo, do Vende-se, do For Sale. Portanto, tem componentes interessantes, as moedas são típicas moedas de cartão simples, no entanto, de notar que é uma versão bastante barata do jogo. Portanto, não faria provavelmente sentido encarecer esta versão, porque acaba por ser um filler e um jogo pequenino, como perceberam, não é tanto como os jogos como eu costumo abordar aqui no canal, jogos que tendem a ser mais pesados, mais complexos, que geram motores económicos e simulações de várias coisas. No entanto, este também é um jogo económico e, como repararam, é um jogo de leilões. Tem dois tipos de leilões. O primeiro é interessante aqui na parte de que
quem passar o leilão leva sempre uma carta, mas a mais baixa. E isso pode levar a várias estratégias e a várias soluções diferentes para o mesmo jogo. E os jogadores podem optar por fazer um pouco de bluff com isto também e fazer alguma aposta naquilo que vão ser as cartas que vão sair no futuro, guardando algum do seu dinheiro. E sendo que devem estar sempre a fazer uma análise custo-benefício entre o dinheiro que a carta custa e aquilo que vão ficar, porque o dinheiro que não gastarem conta na mesma para a pontuação final. Portanto, gera situações interessantes e acaba por ser bastante divertido, porque se estiverem a jogar com pessoas animadas, vai haver muito trash talk, muita conversa ofensiva, mas no sentido da brincadeira, com os vossos adversários, porque estão ali a tentar leiloar. E depois há cartas muito interessantes de casas como caixas de papel ou grandes barracas e até uma estação espacial. Isso obviamente vai contribuir para construir algumas histórias e alguns comentários dos vários jogadores. E também o facto do modo como os cheques depois saem, que faz com que tenham que gerir e escolher bem que tipo de casas é que vão vender por aqueles preços, por vezes perdendo dinheiro com isso. Isso também acaba por criar situações interessantes e às vezes até mesmo hilariantes. Para um jogo tão pequeno, que tem um preço baixo, e eu fico contente por se ter editado em português, apesar de me parecer que não teve na altura, penso que foi o ano passado que o jogo foi editado, não teve assim muito impacto. Outros jogos mais pequenos tiveram mais impacto e este parece-me que não teve, e eu acho que é injusto, porque é um jogo bastante conhecido. Aliás, o For Sale é um jogo muito conhecido, muito jogado como filler, um jogo já bastante sólido aqui nos jogos de tabuleiro ditos modernos, aqui na categoria dos jogos de cartas e dos fillers. Portanto, eu achei estranho e espero que seja mais reconhecido, e eu penso que foi uma boa aposta da editora que lançou este jogo. E só para relembrar, que por acaso não me ofereceram este, eu fui mesmo comprá-lo porque acho que é mesmo interessante ter este jogo. É um, portanto, filler. Aqueles jogos, que é um filler? Aqueles jogos que nós usamos para quando não temos muito tempo, ou entre jogos maiores, quando estamos à espera de alguma coisa, ou para ganhar um bocadinho de ritmo, ou então quando não temos mesmo muito tempo. Eu diria que é um filler, isto joga-se à vontade em 15 minutos, mais coisa, menos coisa, portanto encaixa nessa categoria e conseguem meter qualquer pessoa a jogar isto, é muito simples. E um bom jogo para transportar quando não tem espaço também, especialmente se tirarem a caixa fora nesta versão da Mebo, conseguem levar isto num bolso. Portanto, fica aqui esta breve análise deste pequeno jogo, o Vende-se, o For Sale, mas que para mim acho que é um jogo muito relevante e que deve estar em todas as ludotecas. Adeus!